Bendito seja Deus, ao Eterno, ao Rei da Glória. Palavra de Deus. Palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de número 1. Porque o texto diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor numa sarça, numa chama de fogo. E no meio da sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Porque apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, e no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. A sarça não se queimava. A sarça continuava intacta. Palavra de Deus. Palavra de Deus, queridos, que nós acabamos de ler no livro do Êxodo, capítulo 3. Palavra de Deus que nós lembramos dessa história. Falamos de Moisés, aquele que Deus escolheu, que foi tirado do rio, aquele que Deus separou para uma grande obra. Porque o texto diz em Êxodo capítulo 3, versículo 2, que o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés vê que a sarça não se consumia. É algo glorioso, porque Moisés, ele contempla que o fogo que está sobre a sarça, ele não queima. O arvoredo não muda o seu estado. Então, quando ele tenta chegar mais perto para ver, Deus bradou do meio da sarça e disse: Deus bradou e disse: não te chegues para cá, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É terra santa. Então, queridos, falamos de Moisés, o grande líder, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus o chamou para liderar. Moisés, nós o chamamos de o primeiro, o escolhido.
o prolongo de um chamado ministerial. Aquele que Deus escolhe, aquele que Deus separa, aquele que Deus decide para liderar. Porque Moisés é chamado para liderar um grande povo, para liderar Israel, para guiar os hebreus até a terra prometida que mana leite e mel. Mas o Egito antigo o chama de o rei sem coroa, porque não chegou até a terra prometida, não continuou o seu prolongo, aquela história falada do começo, que Deus escolheu. Mas o que Deus tinha com Moisés era algo crucial, era algo vindouro, espetacular. Porque Deus escolheu alguém, Deus levantou alguém que não sabia muito se expressar, não sabia muito falar. Porque Moisés, quando está diante de Deus, no monte de Deus, no Horebe, e vai além do deserto, e o encontro de Moisés com Deus diante da sarça é um encontro espetacular. Porque no versículo 3 do capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés diz: eu irei para lá para ver essa grande maravilha, em outras linguagens diz essa grande visão, porque a sarça não se queimava. O próprio Deus clamor do meio da sarça, porque o anjo do Senhor, na sua clamofagem teofânica, clamor do meio da sarça, e disse. E eu acho tremendo esse contexto. Moisés, ele diz: eis-me aqui. E continuou Deus a dizer: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar é terra santa. Então é o começo de tudo. É o começo de tudo na vida de Moisés. Um chamado que excede gerações futuras, que ficou marcado na nossa história. Então Deus diz para ele, que o lugar terra santa é o lugar escolhido, querido. Todo aquele que é escolhido de Deus, ele tem um selamento, uma blindagem espiritual. Moisés é chamado por Deus com glória, com fogo nos seus pés, com brasa nos pés. É o selamento, é uma blindagem da confirmação do chamado de Deus. No versículo 6, ele diz: Deus disse para ele: eu sou o Deus do teu pai, de teus pais, do teu pai, sim. E por que não dizer assim? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aí Deus disse para ele: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa dos seus perseguidores. Conheço, vejo o seu sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir a uma terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, o lugar dos amorreus, o lugar dos ferezeus,
dos heveus e dos jebuseus. Então, queridos, começamos a pregar, começamos a lembrar a história desse homem, o escolhido por Deus, aquele que não sabia se expressar, Moisés. Moisés era pesado em palavras. Moisés não era formado em vários idiomas. Moisés não era poliglota, não falava vários idiomas, mas Deus o quis, Deus o escolheu. Alguém que Deus separa da família para guiar os hebreus, para guiar um povo, uma história retratada na vida de um homem que não tinha qualificações, mas entendia a escolha de Deus. Porque entender a escolha de Deus, porque entender o chamado de Deus é algo crucial. É algo crucial. É algo espetacular. Glória a Deus. Moisés, no versículo 11 do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe diz: eu serei contigo, eu serei com você. Então esse eu serei contigo é um sinal que a presença de Deus, a blindagem, a mão amiga está com Deus. Porque aquele que escolhe se responsabiliza. Aquele que escolhe, ele protege. Porque o escolhido de Deus não é envergonhado, não é confundido. Então, nós falamos de Moisés, porque a história de Moisés, aquele que foi tirado do rio, aquele que Deus o livrou da morte, aquele que Deus decidiu que estivesse ali, é algo que excede gerações. Liderança. Um verdadeiro líder aceita as lacunas que Deus escolheu para ele. O verdadeiro líder aceita de Deus o caminho que lhe foi colocado. O verdadeiro líder, porque o líder não é o maior nem o mais forte, porque o verdadeiro líder é aquele que faz um círculo em sua volta, põe aqueles que o amam e o protege. Moisés estava ali com a presença de Deus para proteger o seu povo. Porque ele diz: quem sou eu? O que eu vou dizer? O que eu farei? Aí vem a resposta de Deus e diz: eu serei contigo. Porque Deus o estava chamando. No versículo 14, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. E digo mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, o eu sou me enviou a vós. Diga para eles: o eu sou me enviou a vós. Então, queridos, o patamar. Há uma grande diferença naquele que é escolhido por Deus e naquele que se escolhe ou passa na frente das decisões. Porque aquele que vai na frente, sem Deus estar no comando, ele é um fracassado. O fracasso lhe leva a fraudes, a desespero, a atitudes profanas, a perca de fé. Mas o escolhido de Deus, ele não desiste.
quando falamos de Moisés, um exemplo, eu digo assim, nós dizemos assim, é o precursor de uma obra continuada, de uma obra que continua. Porque Deus amou tanto Moisés, que Moisés um dia disse para Deus: se tu me amas, se tu achou graça aos meus olhos, me mostra a tua face. Mas Deus diz: homem nenhum viverá e me verá. Mas nós vemos dentro do contexto que Deus amava tanto Moisés, que ele diz: farei passar toda a minha glória diante de ti, e tu me verás pelas costas. Deus coloca Moisés sobre um penáculo alto, e Moisés vê toda a glória de Deus, vê Deus pelas costas. Então está aí, aquele que é escolhido, ele vencerá. Aquele que aceita a escolha e o chamado de Deus, ele sempre vai sobrepujar, ele vai se levantar em certa situação. Quando Moisés parte e Josué vai liderar, algo árduo acontece. Porque liderar uma posição de alguém como Moisés não é algo fácil. Mas o que Deus tinha com Josué, Deus não tinha com Moisés. Nós vemos que a receita foi aquela: medita na minha lei, de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Está aí. Aquele que Deus escolhe, Deus vai lhe dar a receita. Deus vai lhe dar as dicas para continuar. Porque a obra continuada não vai parar. Não vai parar. Glória a Deus. Porque Deus diz a Moisés que está com ele. Que está com ele. Quando ele tenta chegar diante da sarça, porque o arvoredo não muda de estado, o Senhor diz: não chegues para cá, tira as alparcas dos pés, porque é o lugar de terra santa. Deus está avisando para Moisés, Deus está tirando as suas dúvidas e esclarecendo para ele que o lugar é santo, que ele está diante de uma glória, de algo sobrenatural, que o Deus dos seus antepassados está diante dele. E agora é uma aproximação espiritual particular entre ele e Deus. Quem era Moisés? Aquele que liderava, aquele que fazia a água fender da rocha. Quem era Moisés? Aquele que estendia a sua vara e o mar se abria. Quem era Moisés? Aquele que Deus escolheu, o que foi tirado do rio, o escolhido por Deus, aquele que Deus amou. O Egito antigo o chamava de o rei sem coroa, e o seu nome ficou de gerações em gerações. Nem o próprio Moisés imaginava que nesse dia o encontro diante da sarça mudaria a sua história e que seu nome seria lembrado. Então, queridos, por que temer se Deus escolheu você? Por que desanimar? A história vai mudar. A história vai mudar. O sofrimento vai acabar. O escolhido verdadeiro líder tem que aceitar a história que Deus escolheu para si. Porque ele é a nossa blindagem. No versículo 9 de Êxodo capítulo 3, Deus diz
que o clamor dos filhos de Israel chegou até ele. Ele diz que tem visto, ele diz que tem contemplado a aflição do povo. Então Deus tem visto a opressão que o rei Faraó, o rei mau, egípcio, pagão, idólatra, tem oprimido o seu povo. Então chegou o tempo da libertação. Mas para isso, alguém tinha que liderar. Então é um chamado que excede gerações. Não há um líder bem-sucedido se não houver renúncia e aceitação daquele que o escolheu. Moisés tinha certeza que a história que Deus escolheu para si é uma história que seria lembrada, porque os sinais estavam com ele. Os sinais estavam com Moisés. Moisés, quando sobe ao monte de Deus, ao monte Horebe, para falar com Deus e trazer os 10 mandamentos, o rosto de Moisés resplandecia de tanta glória. Quem era Moisés? Aquele que falava com Deus tete a tete. Então nós vemos, querido, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha a cor, Deus não olha a raça, Deus não olha a posição, Deus não olha estado, Deus não olha se os olhos são azuis, se os olhos são castanhos. Deus olha a situação que ele escolheu para si, para efetuar um plano. Então Moisés é um exemplo de liderança, é um exemplo de renúncia, é um exemplo de aceitação de Deus. Aceitar a história, aceitar a escolha. Porque quem aceita a escolha de Deus, aceita as lágrimas que descem sobre os seus olhos. Aceita as perdas. Porque na história de um líder, de um escolhido, há perdas, há deslizes, há decisões, há momentos dolorosos, mas há momentos de glória, de revelação, insondáveis na vida do homem. Porque Deus diz para Moisés: eu serei contigo. Os sinais estará contigo. O meu sinal, a minha presença está contigo. Este será o sinal que eu te enviei. Porque ele diz: mas o que é que eu vou dizer? Quem sou eu para ir diante do rei Faraó? O que é que eu digo? Muitas vezes, quando o povo perguntava para Moisés sobre Deus, sobre o nome de Deus, ele dizia: diga a eles, eu sou o que sou, o que eu vos tirei da terra do Egito e da escravidão. E diga a Moisés, diga a eles, o eu sou enviou você a eles. Então a escolha é perfeita, porque Deus não erra, Deus jamais errará, porque Ele é único, porque Ele escolhe. Deus cuidou de Moisés, Deus cuidou do seu povo, Deus mandava maná para o povo, Deus mandava carne para o povo. Então está aí. Está aí. Você tem dúvida que Deus lhe escolheu? Você não sabe? Você está perdido na história? Quem faz parte da sua história? Por que tanto sofrimento? Por que tantas decepções? Porque na história de um líder abre muitas lacunas de lágrimas, choro. Mas aquele que é escolhido, ele sobrepõe. Ele sempre irá sobrepujar uma situação. Deus é com você. Deus é com você.
Deus está com você. Moisés, ele tinha certeza que era Deus. Porque ele entende que é algo sobrenatural. Ele entende que é algo diferente. A partir daquele momento vai acontecer sobre a sua vida e vai mudar a história da sua vida. Bendito seja Deus. Então, quando o povo, quando o povo está muitas vezes duvidando de Moisés, porque Moisés dizia, eles não vão crer, eles não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E Deus dá a Moisés o poder, a autoridade. Moisés quando estende, Moisés quando estende a sua lança e lança na terra, ela se torna em uma serpente. São os sinais que Deus deu, porque não há pescador sem sinais. Não há pescador bem sucedido sem a presença, sem o fogo de Deus. O escolhido por Deus, ele tem a presença, ele tem autoridade. Se na sua vida não há blindagem de Deus, não há o fogo, que é a prova do chamado, porque Deus chamou Moisés com fogo nos seus pés. Deus chamou Isaías, o profeta messiânico, o profeta do sul, com brasa na boca. Deus chamou Ezequiel, o profeta das visões, com brasa nas mãos. Então, sempre há uma característica na vida do escolhido. Seja qual for ela, há uma característica firme, eficaz. Presença de Deus. Graça de Deus. Autoridade de Deus. Você sabe que quando Deus está falando com Josué, aquele que é o sucessor de Moisés, Deus teve algo com Josué também, porque um anjo apareceu para ele. Então, não há pescador bem sucedido se não tiver a blindagem de Deus, se não tiver a presença de Deus. O escolhido para liderar, para sobrepujar, tem presença, tem autoridade. Ele tem aceitação de Deus. Ele acredita na escolha de Deus. Um chamado que excede gerações futuras. Quando falamos de chamado, lembramos de várias lideranças. Lembramos de Daniel, aquele que tem o espírito dos deuses santos. Aquele que sobrepujava naquilo que fazia. Então Deus está com aquele que ele escolhe. Deus está com aquele que ele chama. Com aquele que ele designou. Moisés não foi até a terra prometida, porque Deus o levou para si, amado por Deus. Quando o diabo tentou contender com o anjo acerca do corpo de Moisés, porque Deus o tomou para si, o anjo dizia para Satanás, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, não vou ousar lutar contigo. Então Moisés tinha a blindagem de Deus. Você é escolhido de Deus? Você tem certeza que Deus te escolheu para uma obra que excede gerações? Para ser enviado de Deus? Para levar os escolhidos de Deus a caminhos retos? A palavras de vida eterna? Você tem certeza da escolha? Ou você é um aventureiro na estrada da vida? Porque ele disse, o que eu vou dizer? Aí Deus diz, eu serei contigo. Eu estou com você. Quando falamos de escolha, nós lembramos de Amós, o profeta. No capítulo 7, no versículo 14.
A Bíblia conta a história de alguém que vivia no seu lugar. A Bíblia conta a história de alguém que vivia na sua simplicidade, no sertão de Tecoa, no mais profundo, na mais longa distância de Jerusalém, mas que Deus o escolheu. Porque quando eu lembro de Amós nesse contexto, eu lembro de alguém que era desprezado, que não sabia se expressar, que não tinha formações, mas Deus chamou para profetizar. Porque cada vez que chega em Jerusalém, Deus o usa em revelações e revela o que está por trás das cenas. Mas quando o sacerdote fraudulento, pecaminoso, o tentava zombar dele, dizendo que ele não era profeta, que ele não teria mais liberdade para profetizar, ele dizia: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus me chamou para profetizar para Israel, o seu povo. Então, querido, Moisés, aquele que é tirado do rio, aquele que Deus escolheu, aquele que ia até o monte de Deus, no monte Horebe, o monte Sinai, aquele que falava com Deus tete a tete, não tinha qualificações, mas teve a oportunidade de ser escolhido por Deus e aceitar a sua vontade, a sua escolha, o caminho que Deus escolheu para o homem. Porque é necessário aceitar o caminho que Deus escolheu para você. Enquanto você não aceitar o caminho que Deus escolheu para você, jamais você será bem-sucedido. Você pode fantasiar, você pode criar várias formas de esconder algo que não está certo, mas não será feliz. Se Deus te escolheu, aceite. Aceite a vontade de Deus, sem murmurar, sem blasfemar, sem transgredir a lei, sem tentar colocar Deus contra a parede, porque o caco não pode contender com o oleiro. Então Moisés aceita, diante da sarça, diante dessa chama de fogo, ele aceita a escolha de Deus. Ele sabia que naquele momento o seu nome seria lembrado, que a história da sua vida seria mudada, que aquilo que Deus ia fazer a partir de adiante com ele mudaria a história de homens, mudaria a história de muitas vidas, e que o seu nome seria lembrado, porque quem o chamou, quem o escolheu, quem o chamou, chamou para vencer, chamou para continuar. Porque o nome Moisés é uma obra continuada. O nome Moisés está gravado em nossas mentes. Aquele que Deus escolheu, aquele que falava com Deus tete a tete. Porque no Monte Horebe ele via a glória de Deus. Aquele que vê Deus pelas costas, aquele que vê a glória de Deus, aquele que tem um rosto resplandecente, resplandecendo diante da presença, aquele que não diz não para Deus, aquele que é pesado em palavras. Então, o verdadeiro líder, o verdadeiro escolhido, ele aceita os caminhos que Deus escolheu para si. Palavra de Deus, palavra que transforma vidas, palavras que muda vidas, palavra que excede e elabora um chamado na vida do cristão. Porque nós vivemos um evangelho onde muitos passam na frente e tentam ser aquilo que Deus não escolheu para ele. Quebram cabeça,
escandalizam o Evangelho, se decepcionam no meio do caminho, agem fraudulosamente. É aqueles que usam o nome de Deus para se promover, usam o nome de Deus para dizer, é de Deus, foi Deus que me chamou, quando na verdade por trás das cenas só há erro, só há escândalos, só há murmuração, não há chama, não há uma essência do chamado, não há uma prova que Deus o escolheu. Mas com Moisés foi diferente. Houve provas, houve sinais, porque quando ele desce do monte, quando o povo vai indagá-lo se Deus era com ele mesmo, porque Deus falou com ele que lhe daria sinais, ele lança a vara e ela se torna em serpente. Então Moisés teve prova, a presença de Deus, a blindagem de Deus estava com ele. E o povo viu, o Egito viu, os egípcios viram com seus olhos que o poder de um Deus sobrenatural estava com Moisés. Então, querido, se você tem de Deus, você tem. Se você não tem de Deus, não tente querer mostrar que tem. Se você tem de Deus, glorifica a Deus. Se você não tem, dê graças a Deus. Porque aquele que Deus escolhe, Deus escolhe. Aquele que Deus não escolheu para a obra, bênção de Deus. Mas isso não lhe dá o direito de você querer ser fantasioso, de enganar, de mentir, de ser roubador de bênção, roubador de túnica. Porque há muitos roubadores de túnicas, roubadores de bênção. Mas Moisés diz, eu quero ir lá, eu quero ver essa glória. Quando ele vai, ele ouve a voz do chamado. Mas eu gosto de ouvir esse texto quando ele diz, eu serei contigo. Está aí. O escolhido de Deus tem a presença de Deus. O escolhido de Deus tem a prova do chamado. A glória de Deus. A presença de Deus que faz arder os ossos. Lembrei-me de Jeremias, o profeta. Aquele que Deus escolheu para sofrer. Aquele que Deus não deixou ter família, não deixou casar. Aquele que muitas vezes foi preso ao tronco. Aquele que muitas vezes foi lançado na cova. Aquele que pregou para nações idólatras e pagãos. Ele dizia, a tua palavra faz arder os meus ossos. Ele tem a presença de Deus. Então ele disse para Moisés, eu serei contigo. Os meus sinais estarão contigo. Então está aí, querido. Moisés, aquele que Deus escolheu. Um chamado que excede gerações futuras. Um chamado que abre lacunas para novos líderes, para novos pregadores, para novos preletores. Vamos dizer assim, um chamado que excede uma geração, que vai propagar o Evangelho e trazer a revelação de Deus, trazer à tona os feitos de Deus sobre a sua palavra. Porque a presença de Deus está com você. Deus te escolheu, então tá certo. Tem sinais, tem provas. Você não tem dúvida, então você vai sobrepujar. Você não tem dúvida, então você vai crescer. Só não tente viver uma vida de engano, de mentira. Porque o salmista Davi diz que aquele que vive de engano perecerá. Palavra de Deus. Palavra de Deus que muda a vida e transforma a vida. Moisés, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus separou para uma grande obra.
palavra de Deus. A escolha de Deus, a escolha de Deus na vida dos homens. Não pode haver dúvida, não pode haver incerteza, não pode haver fraqueza, não pode haver deslizes, não pode haver incremento de discórdia, mas uma vida constante na presença de Deus, uma vida constante na presença daquele que o chamou, porque quem o chamou se responsabiliza para mudar a história. Se alegramos, damos glória a Deus. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele quis que esta grande obra, que este grande feito fosse realizado em nossas vidas. Por isso o profeta diz: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus quis, me chamou para profetizar para Israel. Para Israel, Deus me chamou para profetizar para Israel. Tá aí. E a receita é: medite na minha lei, de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a direita, nem para a esquerda. Porque há só um caminho, um trilho reto, um caminho reto naquilo que Deus escolheu para você. Lembre-se, o escolhido tem que aceitar o caminho que Deus escolheu para si. O escolhido tem que aceitar aquilo que Deus decidiu que houvesse sobre a sua vida. Deus abençoe. Deus te use na terra dos viventes. Que a palavra de Deus ainda mais seja revigorante na sua vida, no seu interior. Palavra de Deus, palavra que liberta, palavra que transforma vidas.